Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa análise semanal de notícias. Hoje a gente vai mergulhar nos fatos mais importantes da semana de 17 a 23 de agosto de 2025. São notícias selecionadas com um olhar especial para contadores, contadoras e empresários que precisam, claro, estar sempre atualizados. E essa curadoria cuidadosa quem fez foi o contador e professor Luciano de Abreu. A gente agradece muito a parceria dele. E um lembrete rápido e importante. As vozes que vocês ouvem aqui guiando esta conversa são geradas por inteligência artificial, tá bem? Não pertencem a pessoas reais. Bom, e o que temos para hoje? Olha, assuntos bem quentes. Primeiro, reforma tributária. Os impactos que já estão batendo na porta, sabe? Em contratos, no setor de infraestrutura, o secretário Bernardap comentou sobre isso. Depois, uma decisão do TST que, olha, acende um alerta sobre dano moral coletivo por excesso de jornada. Assunto sério. E para fechar, a gente dá um giro pelo ICMS nos estados, tem prorrogação de benefício na Paraíba, mudança para NFCE no Ceará e um aperto nos controles lá em São Paulo. Preparados para a gente desempacotar tudo isso? Vamos lá. Começando então pela reforma tributária, que não sai do noticiário. O secretário extraordinário Bernardap, ele deu um recado importante essa semana. O foco foi como as empresas devem lidar com seus contratos daqui para frente. A recomendação é bem clara. Tem que considerar agora, desde já, os efeitos da reforma nos contratos que vão estar valendo a partir de 2027. Quer dizer, não dá para esperar, né? Não dá. E o ponto central dessa mudança toda é a tal da tributação por fora. Certo. O que isso significa na prática? É que o imposto vai incidir sobre o preço líquido, sabe? Sem aquele efeito cascata, o imposto sobre imposto, que deixa tudo tão complexo hoje. A famosa cumulatividade. Exatamente. A ideia é que fique mais claro quanto de imposto tem ali no preço final. Transparência. E para isso, o AP sugeriu uma ação bem concreta: fazer a limpeza do valor nos contratos. Limpeza do valor? Basicamente recalcular as bases, tirando os impostos atuais que vão sumir, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, e aí, sobre o valor líquido que sobrar, aplicar as alíquotas dos novos, a CBS e o IBS. Entendi. Nas palavras dele foi tipo assim: o ideal é partir do preço líquido de impostos. E só para contextualizar rápido, a reforma veio com a emenda constitucional 132 de 2023. A regulamentação está andando, A Lei Complementar 214 já foi sancionada e tem o PLP 108 tramitando lá no Senado. Essa orientação sobre os contratos veio do Ministério da Fazenda agora, dia 21. Olha, essa recomendação do AP, ela coloca uma pressão bem imediata nas empresas, Com certeza. Não é só uma questão de papelada, de burocracia. É uma necessidade de revisar proativamente contratos que às vezes são longos, complexos. Exato. E não fazer essa limpeza, como ele chamou, agora, pode dar briga lá na frente sobre quem paga a conta da diferença de imposto, sabe? Sim, litígio na certa. E pode impactar fluxo de caixa, precificação, já na transição. É um desafio de gestão mesmo, contratual e financeira, que começou ontem, É isso aí. Tem que planejar já. E essa necessidade de ajuste, ela não para nos contratos, Ela vai para a operação de setores inteiros. E aqui a coisa fica bem interessante. O EP também falou muito de como a reforma deve mudar o setor de infraestrutura, principalmente por causa da não cumulatividade plena. Esse é um ponto-chave. Vamos tentar simplificar. Com a não cumulatividade plena, a ideia é que tudo que for pago de imposto na cadeia produtiva vire crédito. Tudo mesmo? Tudo. Matéria-prima, claro, mas também bens de capital, máquinas, equipamentos e até insumos indiretos, tipo energia elétrica, material de escritório. Serviços contratados? Nossa, e o pulo do gato? Esses créditos podem ser usados quase que imediatamente para abater o imposto a pagar. O resultado prático é desenorar totalmente o investimento e a exportação. Certo. A carga tributária, pelo menos em teoria, fica só lá no consumo final. O IVA, a CBC e IBS, se torna neutro para as empresas no meio do caminho. Isso é uma mudança radical em relação ao sistema atual, Total.
Hoje, especialmente a infraestrutura sofre muito por não conseguir creditar um monte desses custos. Isso acaba encarecendo o investimento e, segundo o governo, até incentivando jeitos menos eficientes de fazer as coisas para concentrar valor só lá no final. A reforma quer corrigir isso. Faz sentido. E tem mais uma coisa boa para a construção civil que o APE citou, uma previsão de alíquota 50% menor que a padrão da CBC e IBS para o setor. Meia alíquota. Interessante. Mas claro, nem tudo é simples na transição. Ele deixou o recado, disse algo como: o setor vai ter que se ajustar, tem que sair da zona de conforto. Um aviso. Mas a expectativa geral, segundo o Ministério da Fazenda, é que o resultado seja positivo. Mais volume, mais eficiência nas obras. E isso foi numa nota do dia 20. Essa promessa da não cumulatividade plena é, sem dúvida, um dos pilares mais, digamos, ambiciosos da reforma. Tem um potencial enorme para destravar investimento, né? Especialmente em setores como construção. Sim. Mas esse alerta sobre a zona de conforto ele é muito pertinente. A adaptação vai exigir bem mais do que só entender a regra nova. Com certeza. A gente está falando de redesenhar processo de compra, ajustar sistema de gestão para controlar esses créditos direito, talvez até renegociar com o fornecedor. É complexo. Será que as empresas, principalmente as menores, vão ter, assim, fôlego e tecnologia para fazer isso a tempo? Para garantir que o benefício supere o custo da transição? Essa velocidade de adaptação, essa é a grande questão, né? É um ponto crítico, sem dúvida. A capacidade de se adaptar vai ser fundamental. Bom, saindo um pouco da área tributária, mas ainda falando de obrigações das empresas, teve uma decisão importante no TST essa semana. Eu vi algo sobre isso. Foi na subseção 1 especializada em dissídios individuais, a SDI1, que é o órgão máximo lá para uniformizar a jurisdição trabalhista. Eles condenaram a TV Guararapes de Recife. Certo. E qual foi o motivo? Dano moral coletivo. Ficou provado que a empresa colocava a maioria dos funcionários, inclusive jornalistas, para fazer jornada de trabalho, assim, exaustiva. Excesso de hora extra, sem respeitar o intervalo mínimo entre um dia e outro, e também o descanso semanal remunerado. Problemas clássicos, infelizmente. Pois é. A história começou lá em 2018, com uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. A emissora até tentou se defender, dizendo que era uma situação excepcional por causa da migração para o sinal digital de TV. Uma justificativa comum, né? Excepcionalidade. Mas não colou. Os cartões de ponto do final de 2017 e início de 2018 mostraram que as irregularidades continuaram mesmo depois desse período da migração. Ou seja, virou prática. Exato. Aí a primeira instância já tinha sido dura. Mandou a empresa cumprir a lei direitinho, limite de 2 horas extras, pagar certo, dar intervalo, descanso, sob pena de multa de R$5 mil por empregado por cada vez que descumprisse. E ainda fixou R$30 mil de indenização por dano moral coletivo. Uma decisão forte já na base. Sim, o TRT lá de Pernambuco, o TRT6, manteve a decisão. E ressaltou uma coisa importante: mesmo que a empresa pague as horas extras, a sobrecarga constante é ruim por si só. Aumenta risco de acidente, de doença. É a questão da saúde e segurança, né? Que vai além do pagamento. Exato. Aí o caso subiu para o TST e teve uma reviravolta na 8ª turma. Eles chegaram a tirar a condenação do dano moral coletivo. Sério? E por quê? O argumento foi que precisaria provar um prejuízo concreto na qualidade de vida dos trabalhadores para justificar essa indenização coletiva. A velha discussão da prova do dano individual. Isso. Só que a palavra final foi da SDI1. Eles seguiram o voto do relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, e, restabeleceram a condenação por dano moral coletivo. Olha aí, essa decisão da SDI1 é um marco, viu? Ajuda a consolidar esse entendimento sobre o dano moral coletivo na área trabalhista. Explica melhor pra gente. Ela basicamente diz que a violação repetida, continuada, de direitos básicos como limite de jornada, direito a descanso, que são essenciais para a saúde, para a segurança, essa violação por si só já causa um dano que vai além do indivíduo, atinge a coletividade. Entendi. Não precisa provar que cada um sofreu especificamente.
Exatamente. A própria conduta ilegal e persistente da empresa já é vista como uma ofensa à dignidade daquele grupo de trabalhadores. A mensagem que fica é forte. Desrespeitar a lei trabalhista de forma sistemática pode gerar uma conta bem mais alta do que só as verbas individuais ou uma ação aqui e ali. Então, o custo de ignorar a lei trabalhista pode ser maior do que só as multas individuais ou uma ação aqui e ali? Precisamente, o dano moral coletivo age como uma sanção com efeito pedagógico, sabe? E também uma reparação para a própria sociedade que é afetada quando direitos fundamentais são violados assim em larga escala. Entendi. Isso coloca uma pressão a mais nas empresas para terem políticas de RH, gestão de jornada que sejam realmente eficazes e, claro, dentro da lei. Fica o alerta, então. Muito claro. Bom, agora vamos dar aquele giro rápido pelas notícias fiscais dos estados. Vamos lá. É sempre bom lembrar que, mesmo com a reforma tributária andando no federal, o ICMS e suas regras estaduais continuam aí, né? Exigindo atenção todo dia. Vamos começar pela Paraíba. Paraíba. A Cefaz de lá, a Cefaz-PB, com o aval do CONFAZ, foi pelo convênio 108, anunciou que prorrogou uns benefícios fiscais importantes de ICMS. São benefícios para empreendimentos que estão se instalando lá no Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa. O prazo ia até dezembro de 2025, agora foi esticado até dezembro de 2027. 2 anos a mais. Interessante. E que benefícios são esses? Basicamente 2. Primeiro, isenção de ICMS nas compras dentro da Paraíba, de bens feitos lá no estado mesmo, para equipar hotéis, resorts, parques temáticos do polo. Certo. Compras internas. E segundo, isenção do DIFAL, o diferencial de alíquotas, na compra de bens que vêm de outros estados ou importados, também para equipar esses projetos. Ah, então cobre compra de fora também. Isso. A justificativa oficial, segundo o secretário da Cefaz-PB, Marialvo Laureano, é dar um fôlego, uma segurança para esses projetos serem concluídos. Ele também destacou o trabalho do governador João Azevedo para conseguir essa prorrogação lá no CONFAZ. É uma articulação política importante, né? Com certeza. E o projeto é grande, viu? Investimento privado de 2,5 bilhões, mais 100 milhões do Estado. A expectativa é gerar 20 mil empregos só na construção, com 10 grandes projetos, quase 14 mil leitos de hotel e atrair mais 2,5 milhões de turistas por ano. Essa notícia saiu dia 19 pela Cefaz da Paraíba. Olha, é um exemplo bem clássico de como a política fiscal estadual, quando validada pelo CONFAZ, pode ser usada para alavancar um projeto grande de desenvolvimento regional, né? De turismo nesse caso. Sim. E prorrogar o benefício dá aquilo que o investidor mais gosta: previsibilidade. Numa fase crítica, que é a de implantação, saber que a regra do jogo tributário vai ficar estável por mais tempo, isso é decisivo. Mostra o ICMS sendo usado como ferramenta mesmo para atrair e manter investimento. Faz todo sentido. Bom, enquanto a Paraíba estende benefício para atrair investimento, lá no Ceará o foco da Cefaz essa semana foi outro: modernização tecnológica obrigatória para o varejo. Ah, a famosa NFCE. Exatamente. A Cefaz do Ceará soltou um comunicado reforçando, e assim, em tom de urgência mesmo, que o varejista precisa migrar o sistema de emissão fiscal. Sair do MFE, né? Isso, sair do antigo módulo fiscal eletrônico, o MFE, que emite o cupom fiscal eletrônico, o CFE, e adotar a nota fiscal de consumidor eletrônica, a NFCE. O prazo é fatal. A partir de 1º de janeiro de 2026, não pode mais usar a MFE no estado. Acabou. O prazo está apertando. Tá. E vale lembrar que o CFE já era opcional desde fevereiro de 2025. Então a Cefaz já vinha incentivando essa migração para a NFCE. Eles já vinham sinalizando. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Sam, a primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Já. A recomendação agora é direta. Varejista, procura já o seu fornecedor de software para planejar fazer essa transição.
Deixar para a última hora, segundo eles, pode significar não conseguir vender legalmente. Complica a operação toda. E imagina, para tirar dúvidas, eles indicaram um e-mail cedot@cefaz.ce.gov.br. A fonte é a própria Cefaz do Ceará. A urgência que a Cefaz-CE está comunicando reflete essa tendência nacional, né? De padronizar, modernizar os documentos fiscais eletrônicos. A NFCE tem vantagens, simplifica, melhora o controle para o fisco e muitas vezes até para o contribuinte. Sim. Mas a mensagem nas entrelinhas é clara. A adaptação tecnológica na área fiscal no Brasil não é opcional. Quem deixar para depois essa migração no Ceará corre risco real de ter a operação parada e levar multa a partir de 2026. É sério. É a conformidade batendo na porta de novo. E para fechar nosso giro pelos estados, vamos para São Paulo. Lá, a Cefaz anunciou um pacote de medidas para, digamos, apertar o cerco no ressarcimento do ICMS da substituição tributária, o ICMS-ST. O e-ressarcimento. Sempre delicado. Pois é. E essas ações são uma resposta direta a umas irregularidades que apareceram com a tal da Operação Ícaro. Certo. E o que muda na prática para quem lida com ST em São Paulo? Várias coisas. Primeiro, revogaram umas alterações que tinham sido feitas em 2022 na portaria CAT 42, que é a norma do ressarcimento. Isso já sinaliza que vão voltar a ser mais rígidos na análise. Passo atrás para apertar. Segundo, limitaram mais as chances de transferir esses créditos de ressarcimento para outras empresas. Terceiro, revogaram um decreto recente, o 67853 de 2023, que permitiu uma apropriação acelerada desses créditos. Menos flexibilidade. Bem menos. E talvez o mais forte. A partir de agora, todo e qualquer processo de pedido de ressarcimento de ICMS-ST vai ter que passar por uma auditoria fiscal completa antes de ser liberado. Nossa, auditoria prévia para tudo. Para tudo. Além disso, criaram um grupo de trabalho para pensar numa nova regra para o sistema, o e-ressarcimento. O foco vai ser usar mais tecnologia, processamento automático, cruzar dados com outras obrigações, rastrear melhor o crédito, conta corrente digital. Modernizar o controle, então. Isso. Segundo o secretário da Fazenda de lá, o Samuel Kinoshita, o objetivo é blindar o sistema contra a fraude, deixar mais seguro, moderno e transparente. Essas informações são da Cefaz-SP do dia 19. Olha, essa reação da Cefaz-SP depois da Operação Ícaro mostra bem a preocupação crescente dos fiscos com a integridade desse sistema da ST, que é super complexo, né? Muito. Drástica. Com certeza vai impactar o dia a dia das empresas. Imagino que sim. A gente pode esperar processo mais demorado, o nível de exigência de documento muito maior. Quem trabalha com ST em São Paulo vai ter que ter controle interno e documento, assim, impecável antes de pedir o ressarcimento. Preparação total. A longo prazo, a aposta em tecnologia pode até agilizar, mas no curto médio prazo, o cenário é de mais rigor e mais lentidão, provavelmente. Entendido. Um cenário de mais controle e exigência em São Paulo. Bom, demos uma boa passada pelas notícias da semana, né? Então, o que tudo isso significa, se a gente colocar em perspectiva? A gente viu a reforma tributária avançando e já pedindo ação concreta das empresas, né? Seja revendo contratos, seja se preparando para operar diferente, como na infraestrutura. Sim. O repetidamente gera, sim, dano coletivo que tem que ser pago. Um recado importante sobre responsabilidade social. E acompanhamos os estados se mexendo no ICMS, Paraíba usando o benefício para desenvolver, Ceará empurrando a tecnologia para frente e São Paulo reforçando o controle contra a fraude. Exato. E juntando todas essas peças, a transformação tributária que está vindo, a maior responsabilidade trabalhista e essa evolução constante e às vezes complicada das regras fiscais estaduais, talvez a grande pergunta para a empresa e para o contador seja: onde é que vai estar o maior desafio de adaptação nos próximos, 12 a 24 meses? Boa pergunta. Será que vai ser puramente tecnológico, conseguir implementar sistema novo, integrar tudo, ou vai ser na complexidade jurídica e de negociação para ajustar milhares de contratos? Ou será que é na gestão do compliance como um todo, sabe? Tentar manter o barco no rumo com tanta onda regulatória vindo ao mesmo tempo, às vezes até de lados diferentes.
Onde que o esforço vai ter que ser maior? Fica aí a reflexão. Uma excelente reflexão para a gente fechar a nossa análise. E só relembrando, a seleção dessas notícias que a gente discutiu aqui foi feita pelo Luciano de Abreu e as nossas vozes são geradas por inteligência artificial. Se essa nossa conversa, essa análise aprofundada das notícias da semana foi útil para você, que tal deixar um like? Ou um comentário? Compartilha também com colegas, parceiros, quem você acha que pode se beneficiar. E, claro, não deixa de acompanhar os outros conteúdos aqui do canal. A gente fica por aqui hoje. Até a próxima análise.